Oi, narrador de RPG, com problemas para administrar a sua mesa? Batendo de frente com situações que você nem imaginou que podia acontecer? Sendo contestado o tempo todo pelos seus jogadores, naquele clima de chateação e você não sabe o que está fazendo de errado? Pois muito bem, fica aqui, porque esse vídeo foi feito para você. Depois da vinheta, nós vamos falar sobre os erros que um mestre nunca pode cometer na mesa de RPG. Eu volto já. Oi, seja bem-vindo ao canal Fessora Nerd. Eu sou Francinete Coutinho e esse é mais um vídeo para o quadro Erros que um mestre nunca pode cometer na mesa de RPG. Então, se você já é narrador há bastante tempo ou se está começando agora, você sabe tão bem quanto eu que narrar RPG não é esse mar de rosas que muitas pessoas pensam. Você gasta bastante tempo criando histórias, imaginando histórias, você leva bastante tempo preparando material, você gasta dinheiro para adquirir livros, adquirir miniaturas, né? E aí vem um grupo, senta na sua mesa, joga com você, e aí em pouco tempo aquele trabalho que você levou semana para fazer, em poucas horas, né, ele termina. E algumas vezes não termina bem, tá? E aí você fica chateado, evidentemente, com toda razão, não é? Porque afinal de contas são tudo um bando de ingrato. Você se esforçou tanto e por que é que eles não gostaram da sua história? Bom, você pode taxar a galera toda de ingrata, parar de narrar e jogar videogame ou assistir série na Netflix. Ou você pode parar e fazer uma autoanálise. Será que eu estou contribuindo para isso? Será que eu também cometi algum erro, né? Então, se você quer ser um bom narrador de RPG, respeitado, reconhecido, tanto por quem joga como por quem já jogou com você, você precisa fazer essa autoanálise, né? Esse não é o primeiro vídeo que nós estamos falando sobre os erros, né, do mestre. Eu vou deixar aqui linkado, tá, no card, para você ir lá dar uma olhada nos outros vídeos. Esse já é o vídeo de número 4. Uma playlistzinha um pouco intensa, porque são muitos erros que aconteceram comigo ao longo da minha trajetória como narradora, aconteceram com pessoas ao meu redor, e eu quero compartilhar com vocês. Não é que eu seja a dona da verdade, não é que eu seja a narradora perfeita ou a maior narradora do mundo, não. Quem joga comigo sabe que eu tenho as minhas manias, sabe que eu tenho as minhas falhas, são muitas, né? Mas assim, eu tento, procuro, né, me colocar no lugar do meu jogador, tentar entender o que foi que deu de errado, se o erro foi do meu lado, do lado dele, ou se foi uma mera casualidade, porque, gente, a gente não pode controlar tudo na mesa de RPG. Existe aleatoriedade, então nem sempre é porque o narrador quis ferrar contigo, às vezes é puro azar, né? E nem sempre é porque o jogador quis avacalhar a tua campanha, às vezes foi puro azar. Então a gente tem que ter essa convicção de que às vezes é só azar, né? Mas às vezes a gente sabe também que um simples cuidadozinho teria evitado muita coisa. Uma simples atençãozinha, né? Uma bobagemzinha e aquele problema não teria chegado tão longe. Então hoje nós vamos continuar, né? A gente analisa em cada vídeo 3 errozinhos que eu trago aqui pra vocês, tá? Pode até ser que em casa você não considere isso um erro, então você coloca aqui embaixo, diz, ó, eu não acho isso um erro, eu acho que você tá exagerando. Coloca, gente, que eu quero aprender com vocês. Se você passou pelo que eu vou contar aqui e conseguiu resolver a contento ou não conseguiu resolver, também coloca aqui nos comentários. Eu quero saber a sua opinião, eu quero também aprender com você. Toda vida que eu faço vídeos assim, eu também estou me reciclando, tá? Porque eu também cometo erros, né? Então ninguém aqui é infalível, somos todos humanos, todos cometemos erros. E essa troca, esse bate-papo, essa verdadeira oficina aqui de mestre, onde a gente troca experiências, elas permitem a gente crescer como narrador. Então, quer aprender mais para se tornar cada vez um mestre melhor? Então vamos ao primeiro erro de hoje. O mestre de RPG nunca pode parar de interpretar.
Pois é, pessoal. Esse foi um erro que eu já cometi em algumas vezes, que eu inclusive fui chamada muita atenção por alguns jogadores meus. Cara, depois de 4, 5 horas narrando, né? Você fica cansado e aí, caramba, né? Meio que você começa a perder aquele pique, a sua interpretação começa a ficar um tanto quanto mais chula, digamos assim, né? Então é a hora de você parar e dizer, gente, cansei, por hoje não dá mais. Eu vou parar aqui, eu vou deixar para a próxima sessão. Só porque a galera tá com pique para jogar 8 horas, você não é obrigado a narrar as 8 horas. Só porque a galera quer virar a noite narrando, você não é obrigado a fazer isso. Tá? Você tem que conhecer o seu próprio limite, o limite da sua mente, o limite do seu corpo. De que adianta você narrar uma coisa apenas de corpo presente, mas a sua mente já não está mais fazendo as coligações direito, a sua mente ela já não está mais tecendo a linha da história. É assim que as histórias, ó, vão pro ralo, tá entendendo? É assim que um enredo que tinha um forte potencial criativo acaba escorrendo pelo esgoto. Cansaço. Cansaço é um inimigo muito grande do narrador, tá? Então tem que saber a hora de parar, tá bom? Então se você não tá mais conseguindo interpretar, não tá mais conseguindo ter pique, não tá mais conseguindo pensar em situações, não tá mais conseguindo arquitetar desafios, é hora de parar. Pare. Se você não consegue interpretar, pare, tá? Ah, professora, eu fiquei triste, eu não sou um bom interpretador, eu não interpreto bem, então eu devo parar de narrar? Não, gente, se você não é um bom interpretador, né, um bom intérprete, interpretador é fogo, um bom intérprete, né, se você não está interpretando ao seu maneira de ver bem, mas se a galera gosta de jogar com você, se a galera não liga para isso, se a galera até simpatiza com a sua forma de narrar, por que você vai parar, né? Continue dando o seu melhor, continue com o seu gás, o seu pique. Com o tempo você vai aprender a interpretar melhor. Com o tempo você vai aprender a modificar as entonações de voz, a dar características interessantes aos NPCs. Isso aí é um processo, né, que se aprende a interpretar uma arte como outra qualquer, tá? É por isso que existe inclusive cursos de atores, né? Pessoas que não interpretam nada e depois de um tempo passam a interpretar maravilhosamente bem. A gente pode citar como exemplo o grande Arnold Schwarzenegger. Quando ele começou a carreira dele, quem lembra, quem é da minha época, né, que assistiu ele interpretando Conan, né, você vê que ele era muito fraquinho, aí depois você vê ele dando aquele show, né, em Exterminador do Futuro, tá? E hoje ele chegou inclusive a interpretar um homem grávido. Hoje ele é conhecido como um dos maiores nomes quando se fala interpretação em Hollywood, tá? E se ele tivesse desistido porque ele não conseguia interpretar bem, né, ele não teria chegado onde ele chegou, tá? Então, quando eu falo nunca pode parar de interpretar, é no sentido assim de: narrador, eu vou entrar no castelo. Aí o narrador olha pra você e diz: você encontra com o chefe da guarda na sua frente. Eu olho pra ele e digo: eu vou entrar e você não vai me impedir. Aí o narrador olha pra você e diz: ele puxa a espada e vem em sua direção, joga o dado. Cadê a interpretação, né, do guarda? Cadê, né, a resposta, aquele momento de troca, né? E isso você vai ao longo da história o tempo todo, só jogando dado, dizendo o que acontece, jogando dado, dizendo o que acontece. Os seus NPCs vão perdendo a alma, a interação social da campanha vai morrendo, porque você não está interpretando. RPG é uma via de mão dupla, tá? Alguém tem que falar, o outro tem que responder. Tem que haver dois personagens ali interpretando. Até quando você interpreta dois NPCs falando, você tem que dar vida a esses dois NPCs, tá? Você tem que fazer isso da sua forma, da sua maneira. Não precisa mudar de voz, não precisa criar. Se você é capaz disso, maravilha, né? Mas não é um pré-requisito, tá? Só porque você está interpretando uma mulher, você não precisa afinar a voz. Ou porque você está interpretando um ogro, você não precisa falar grosso. Não. Isso aí só se for uma marca registrada da sua interpretação, tá? O que não pode é você perder a paixão por interpretar. É você estar tão cansado que você só quer ver o final do combate. Você já não se importa mais com as frases de efeito que o vilão vai falar,
com que o herói, né? O herói às vezes lá tentando instigar o vilão e o vilão parece assim que tá morto de cansado, tá? Então se você já não está conseguindo interpretar, se você está se sentindo cansado, se você perdeu, né? Talvez seja o momento de você dar uma pausa, de você tirar 2 fins de semana para assistir uns filmes, para recuperar aquela paixão pelo roleplay, para jogar um vídeo, né? Um videogame, tá entendendo? Para você repor as suas baterias, porque você também precisa, tá? E não interprete apenas porque a galera quer jogar. Veja se o seu estado físico, se o seu estado psíquico está realmente permitindo que você interprete, tá? Outra coisa, jogue também, não fique só na posição de narrador. Quando você joga, você aprende o que certas situações podem causar a você. E aí você aprende a ser mais tolerante, você aprende a ser mais flexível com os seus jogadores, tá bom? Então, esse é um erro que você não pode cometer. Você não pode parar de interpretar. Se a sua interpretação é média, é razoável ou é fenomenal, não vem ao caso. Se a sua mesa gosta de jogar com você, se ela gosta do seu estilo narrativo, então tá tudo maravilhoso. Mas procura interpretar, porque se você parar de interpretar, vai chegar um momento que o seu jogador vai parar de interpretar e de repente vocês vão estar jogando, ó, só dado em cima de uma mesa, só jogando porrinha lá em cima da mesa, e a história, o roleplay, que é a alma do RPG, vai se perder totalmente. E eu tenho certeza que você não vai querer isso. E aí quando o cansaço passar, quando você cair em si, acordar que quer interpretar, a sua mesa já vai estar mal acostumada só em jogar dado, e a culpa vai ter sido sua. O narrador é como um professor, né? Muitas vezes tem professor amigo meu que diz assim, não é minha culpa se eles não estão aprendendo, né? Não é minha culpa se eles não aprenderam. Claro, ninguém consegue ensinar todo mundo, tem gente que realmente não gosta da sua matéria, não gosta do seu estilo, né? Mas tem muitos professores que inspiram pessoas que não gostavam e fazem elas passar a gostar. Então, o narrador ele também tem esse poder de inspirar os jogadores, né? Então, se você é aquele professor apático, desanimado, que já entra na sala com a cara feia ou então parecendo assim que tá morrendo, como é que você vai inspirar esses alunos a querer estudar? Se você mesmo parece que não gosta do que você faz, parece que não gosta do que você ensina, né? Agora, se você chega lá animado, sempre com um sorriso, mostrando o quanto a sua disciplina é bela, você pode inspirar alguns alunos a prestarem mais atenção na sua disciplina. O narrador de RPG é do mesmo jeito. Olha, gente, na mesa de RPG, quem tem que estar mais inspirado, mais animado, mais motivado é o narrador. Tá? Se o narrador não estiver inspirado, se o narrador não estiver motivado, não importa o quão motivado o resto da mesa esteja, essa campanha não tem muita chance de rolar, tá? A menos que a mesa consiga inspirar o narrador, que também é uma troca, né? Às vezes você tá cansado, nem tá muito afim, mas seus colegas chegam e começam a te motivar, tá? Então, é necessário que haja essa troca. Tá bom? Então, nada de parar de interpretar. Interpretar é a alma do RPG. Sem interpretação, não há roleplay. Tá bom? Vamos para o segundo erro de hoje? Transformar os seus jogadores em espectadores. Pois é. Estávamos falando sobre o mestre que não interpreta. Agora nós vamos falar sobre o mestre oposto. Ele que é viciado em roleplay. Na mesa, Ave Maria, se você deixar, ele interpreta sozinho, ele interpreta os NPC, interpreta os coadjuvantes, ainda interpreta o seu personagem, tá? E ele deixa você lá sentado, literalmente de molho, só prestando atenção no roleplay dele. Sabe o que é legal, gente? Tem gente que gosta. Você já estava pensando nisso também, né? Eu conheço uma pessoa que gosta. Tem gente que gosta. Tem gente que gosta de sentar na mesa para assistir o narrador fazer lá a mágica dele, o roleplay dele. Tudo bem, é normal, acontece, né? Mas a grande maioria das pessoas que jogam RPG, elas não jogam para ser espectador. Se fosse para ser espectador, elas assistiam Netflix. Se fosse para ser apenas espectador, elas assistiam um filme, né? Então, uma série, tá? Até o videogame, ele te dá protagonismo.
né? Você não pode decidir tudo no videogame, mas tem algumas situações do videogame em que a sua decisão é a chave, a sua decisão pode te levar para um lado, pode te levar para o outro. Por isso, né, as plataformas multiplayer de RPG fazem tanto sucesso, porque lá a sua decisão, se você toma a decisão A, você vai para um canto do mundo. Se você toma outra decisão, uma decisão B, você vai para outro lado do mundo enfrentar outros desafios. Então, esse protagonismo, que é a essência do RPG, que foi copiada pelos videogames, foi copiada pelas plataformas, né, online, tá certo? É essa essência que faz o RPG tão diferente de outras formas de interpretação, tão diferente de outros jogos, né, que também utilizem, né, o roleplay, tá bom? Então, é isso que faz a diferença. Então, no momento que você inibe o seu jogador, deixa o seu jogador apenas observando, apenas como espectador, duas situações aí pode acontecer. Primeira situação, o seu jogador se revolta. Então ele diz, não vou mais jogar na campanha da Francinete não, porque eu fico horas lá só ouvindo aquelas NPC dela falar e eu não posso fazer nada, e as NPC dela rouba todo o cenário, as NPC dela faz tudo, e eu me sinto como se eu estivesse só assistindo a campanha dela. Não, vou mais jogar com ela, não, eu vou para outra mesa. Essa é uma possibilidade. E aí você vai perder jogadores, né? Não ligo se eu perder jogadores. Tudo bem. Né? Não estou dizendo para você também ficar lambendo, né, as botas dos seus jogadores. Claro, não, você tem que ter sua personalidade, você tem que ter sua posição, tá? Mas também ficar sabendo que está cometendo um erro, né, e ficar insistindo nele, tá? Ninguém é obrigado a ficar sentado horas e horas só ouvindo você contar a sua história. Não, as pessoas não vêm para ouvir a sua história. Elas vêm porque elas sabem que elas vão poder modificar, interferir na sua história, tá? Se for só para ouvir história, se assiste filme, se assiste série, se lê livro, né? RPG não, videogame não. A gente vai para participar da história, para interferir na história. A segunda situação que pode acontecer tá bom, o jogador não vai embora. Ele não vai embora porque ele gosta de te assistir, ou então porque ele não tem para onde ir, né? Ou então porque o grupo social dele é aquele, mas aí ele começa a virar aquele jogador escorão. Já viu aquele jogador escorão? Que ele não toma nenhuma decisão, ele fica esperando os NPC fazer tudo por ele, que ele não, pra ele, tanto faz como tanto fez, os NPC que são a estrela, ele aceita o papel, né, de segundo lugar, de subalterno, tá? Aí você pode dizer, legal, né? Deu tudo certo. O narrador quer brilhar e o jogador não se importa. Se você acha que tá tudo certo, tudo bem. Eu acredito plenamente que essa não é a alma do RPG. Eu acredito plenamente que essa não é a essência do RPG. Esse não é o objetivo do RPG. O objetivo do RPG é você pegar aquele jogador que não tem muito traquejo no roleplay, que não sabe interpretar, e incentivar ele a interpretar, incentivar ele a tomar decisões, incentivar ele a criar personagens, tá? Mas ele tá se divertindo assim. Tá bom, tudo bem, ele tá se divertindo. A pergunta que eu te faço é, tá mesmo? Será que está? Ou será que ele aceitou isso porque você não deu nenhuma outra opção para ele? Que o único RPG que você apresentou para ele foi esse. Será que você e ele não estariam se divertindo muito mais se você deixasse ele interpretar? Se você deixasse ele tomar as decisões aleatórias que tanto enriquece o roleplay? Você acha que não? Por que você não faz esse desafio, então? Por que você não se propõe a tirar essa situação a limpo? Tá? Deixa o cara interpretar, deixa ele tomar as decisões, deixa ele falar com a princesa, para de ficar mandando a NPC resolver as coisas para ele. Lá na frente, quando você quiser narrar algo diferente, que você estiver cansado, você quiser, você não vai poder. Por quê? Porque você acostumou os seus jogadores mal. E aí, quando esse cara for jogar numa outra mesa, que ele sentar, que o pessoal der o protagonismo para ele vai ter muita dificuldade. Por quê? Porque o narrador dele não fez o papel dele, que era mostrar para ele que ele é o personagem principal, ele é que tem que tomar as decisões. Claro que é legal a participação dos NPC,
Claro que é legal quando o NPC mostra pra gente uma solução que a gente não tá vendo, que só o narrador percebeu. Claro que isso é importante pro roleplay. Claro que a participação dos NPCs é indispensável, senão eles não existiriam na trama. Mas não dá, gente. Não dá pra você jogar um jogo onde só os NPC fazem tudo. Seu personagem não consegue fazer nada. Você tem que sentar e ficar ouvindo o narrador. Não era esse o objetivo da história, tá? Mas mais uma vez eu digo, se você se diverte assim, se o seu narrador está se divertindo assim, o que é que eu posso fazer, né? É um jogo onde cada um é livre para jogar da forma que quiser. Isso é legal, isso é liberdade, tá? Mas não é o propósito do RPG. O propósito do RPG é você fazer o seu jogador interpretar, você fazer o seu jogador tomar decisões. Essas decisões irão lhe ajudar. Fica até difícil para você criar história sozinho, narrador. Se o seu NPC não te, se o seu PC não te ajuda, se o seu PC não te mostra caminhos, né? Então é assim, né? Não transforme o seu jogador num mero espectador. Lá na frente ele pode descobrir que o RPG é diferente e ele vai se ressentir de você, tá? Ou então pior, ele vai começar a achar que as outras pessoas não estão narrando RPG direito, que o certo do RPG é você ser uma cobaia humana, é ficar lá assistindo o cara falar sobre o quanto os NPCs deles são gloriosos, o quanto a história que ele escreveu é maravilhosa. Não é esse, de forma nenhuma, o propósito do RPG, tá bom? Então, vamos procurar melhorar, vamos procurar dar espaço pro jogador. Eu sei que às vezes a gente faz sem se perceber, eu sei que às vezes a gente tá tão empolgado com os NPC que a gente criou, com o enredo que a gente trabalhou, que a gente quer exibir, a gente quer mostrar, mas a gente tem que lembrar que aquela história é para eles que têm que tomar as decisões. É muito melhor quando você está empolgado assim, você pegar papel e caneta e escrever um conto, escrever uma história, aí você dá para os seus amigos ler, tá entendendo? Você publica, quem sabe você acaba escrevendo um livro, né? Lembre-se, RPG é uma coisa, literatura é outra, tá? Narrar a história dentro do RPG, né, é uma construção coletiva, precisa da participação do seu jogador. Ele não pode ser um mero espectador. E se você discorda, é claro, bota aqui embaixo e me explica por que você discorda, né? Quem sabe você me convence, tá bom? Vamos para o nosso terceiro e último erro de hoje. Vem comigo. Terceiro erro que o mestre de RPG nunca pode cometer. Um mestre de RPG nunca pode humilhar. Então, muitas vezes, né, alguns jogadores são difíceis, né? São jogadores que testam a paciência do narrador. Mas o que eu sempre digo aqui, gente, é: você não é obrigado a narrar para ele. Eu sei que parece difícil para algumas pessoas entender, mas eu vou repetir. Não é porque ele é seu amigo que você é obrigado a narrar para ele. Você não é obrigado a narrar para ele, tá? Então, se ele não se adapta à sua maneira de narrar, se ele não se adapta ao perfil da sua mesa, se ele não respeita o contrato social, se ele se diverte ferrando com a história dos outros, atrapalhando a vida dos outros, a melhor solução é você chegar para ele educadamente e dizer: olha, eu vou te dar o contato de outro narrador, alguém que talvez se encaixe no teu perfil de jogador, porque não dá pra gente jogar, tá bom? Aí você preserva a amizade, preserva o respeito e vai dar tudo bem. O problema é quando alguns narradores resolvem resolver isso dentro da campanha, tá? Então o jogador é um pé no saco e o narrador resolve isso atacando o personagem do jogador, criando situações dentro da campanha para humilhar o jogador, fazendo os NPC dele pousar, né, de melhores. Gente, o RPG, ele tem que ser algo impessoal, tá? Você não pode usar o RPG para lavar roupa suja, para se vingar do que o jogador fez na outra sessão. Gente, eu cheguei a conhecer casos de pessoa que matava o personagem só porque ele tinha faltado na sessão anterior. Era tão simples chegar pro cara e dizer: olha, você não tem compromisso, você não joga mais comigo, né? Isso, claro, se o cara faltasse muito, porque imprevistos acontecem, né? Então você
às vezes falta? Por que o seu jogador também não pode faltar? Aconteceu um problema, tem alguém doente em casa, ou ele mesmo adoeceu, ou surgiu um imprevisto. Então, mas eu vi casos disso, de narrador que matava, e matava de forma humilhante, tá entendendo? Pra todo mundo ver. E no final ainda diz isso, é porque você faltou na sessão passada. Se você não vem jogar, você morre, tá? E incrível, ainda havia gente que jogava com ele, tá? Então, acho assim, muitas vezes também os jogadores não colaboram. Vamos fazer depois uma sessão de vídeo falando sobre o que os jogadores não devem suportar numa mesa de RPG, né? Porque, cara, eu não jogava com uma pessoa assim, tá entendendo? Eu simplesmente me levantaria, obrigada aí, narrador, iria me embora, jogar em outra mesa. Ou eu mesmo iria narrar, né? Porque eu acho assim, difícil. Isso, né, levando em consideração que o narrador tenha algum motivo para agir dessa forma, né? Tem narrador que acha, não, eu resolvo na mesa. Jogador problemático comigo, eu humilho mesmo o personagem dele para ele aprender a respeitar. É o seu estilo de narração. Cada pessoa tem seu estilo de narração, tá? Temos que respeitar, né, a forma de cada pessoa narrar, mas eu acho que essa não é a melhor maneira de resolver os conflitos. Agora é a minha opinião, eu acho que isso não é a melhor maneira de resolver esse conflito. Eu acho que a melhor maneira de resolver o conflito é você conversar com o jogador. Conversa com o jogador, explica que as atitudes dele estão atrapalhando o roleplay. Vê pela reação dele se ele realmente está fazendo de propósito ou se realmente ele ficou surpreso com o que você disse, se realmente... Porque tem pessoas que são meio lentas, às vezes faz sem perceber, né? E se for esse o caso, ensina pro cara, explica que aquilo não é legal, né? Conversa com ele, mas se você vê que realmente você conversou com ele, tentou de tudo, ele tá fazendo de propósito, ele quer ferrar mesmo com a tua mesa, cara, convida ele a se retirar. Ó, cara, eu não vou discutir com você, eu não vou humilhar seu personagem, eu não vou humilhar você. Simplesmente eu não vou mais narrar pra você, tá? Não narra pro cara, tá bom? Por quê? Porque quando você humilha, por que eu acho errado, né? Por que eu não faço? Quando você humilha o personagem durante a sessão, você manda um recado não só para o jogador daquele personagem, você manda um recado para os outros jogadores que estão ao seu redor também. E esse recado que você manda é o que eu acho perigoso, tá certo? Você está dizendo para os outros jogadores da sua mesa que se eles fizerem alguma coisa que você não goste, você vai humilhar eles, você vai detonar com eles, você vai acabar com o personagem deles. Quer dizer, você está usando uma autoridade que só te pertence porque a mesa te deu. Acho que isso tem que ficar bem claro na mente do narrador. Nenhum narrador tem autoridade de si mesmo. Não, a autoridade do narrador, ela vem da mesa. É a mesa que escolheu ele para narrar, é a mesa que deu autoridade a ele, é a mesa que confia nele, tá? Então, quando você passa uma mensagem dessa para a mesa que confia em você, gente, é um abuso de poder, tá entendendo? É um abuso de poder. O cara não consegue se defender dentro do jogo. Você vai humilhar o personagem dele, você vai fazer o que você quiser e ele não pode com você, porque você é o narrador. É uma baita covardia, tá entendendo? E é claro que essa é a minha opinião. Você pode pensar diferente, você pode achar que dá para transformar a sua campanha de RPG numa sala de aula, que dá para ensinar boas maneiras pro cara, que dá para ensinar o cara a ser respeitador dentro da história. E aí, quem sou eu para, né? Eu tô aqui compartilhando as coisas que aconteceu comigo, como eu resolvi, tá certo? Eu já vi isso acontecer, tá? Eu não faço isso com jogador meu, porque eu acho assim, não vale a pena, tá entendendo? Não vale a pena você ter bons jogadores se comportando legal na sua mesa porque tem medo de ter seu personagem humilhado, tem medo de ser ridicularizado pelo narrador. Eu acho que vale a pena quando o pessoal joga porque quer, quando o pessoal se sente livre e aberto para cometer erros, né? Às vezes as pessoas erram mesmo. E ele sabe que se caso ele errar, o narrador vai chamar ele para conversa, vai explicar o que está de errado e não vai punir o personagem dele por um erro dele, tá? É claro que nós não estamos falando de erros cometidos no cenário, né? Decisões tomadas de forma errada, tomadas de forma, digamos assim, previstas, né? Apressadas. Claro que essas ações
podem, infelizmente, gerar uma situação humilhante para o personagem, podem realmente deixar o personagem numa saia curta. Mas aí você tem que mostrar para o jogador, ó, não é minha culpa o que está acontecendo, é você que desencadeou isso. Você mexeu com um NPC errado e isso gerou uma situação. Você foi chato com o NPC, você foi agressivo, o NPC tem o direito de revidar, tá? Outra coisa é, do nada, o NPC se levantar em toda a sua glória, humilhar, fazer o que quer com o jogador, simplesmente porque tá havendo uma treta entre o narrador e o jogador, né? Então, o RPG não é espaço para resolver essas tretas, não é lugar para guardar mágoa de uma mesa para outra, né? O cara me matou nessa aventura, que ele me matou nessa aventura, tô jogando uma outra aventura com outro personagem, não tem nada a ver, eu vou matar o cara só de mal porque ele me matou na campanha passada. Por favor, gente, que infantilidade. Se ainda fosse a mesma aventura, se ainda fossem os mesmos personagens e o teu personagem tivesse uma chance de se vingar do que o outro personagem fez com ele na trama, aí beleza, é roleplay, é o jogo, tá rolando, né? Mas você tirar de uma história uma mágoa e levar para outra história, gente, isso é infantilidade. É um jogo, apenas um jogo, né? Você não pode ficar levando mágoas do jogo. Ah, mas o cara foi sujo comigo, o cara se aproveitou de um descuido do narrador e me ferrou. Acontece. O cara foi esperto e você vacilou. Acontece. O que você vai fazer? Bom, depende. A história ainda tá rolando? Tá. Aguarda, espera uma chance e se vinga. A história não tá mais rolando? Supera isso. Esquece, tá? Ou espera ele fazer besteira numa nova história e aí tu vai ter a tua chance, tá? Ou cria um personagem, né? Sei lá, tá? Conversa com o cara, diz que você não gostou, paga terapia, vai para um encontro com um psicólogo, não sei, né? Existe mil maneiras da gente encarar essas situações. Mas humilhar um jogador, narrador, apenas para impor o seu ponto de vista, apenas para mostrar a sua autoridade, é realmente muito chato. Isso se o jogador mereceu. Agora veja a outra situação que aconteceu na minha mesa. Um rapaz, ele veio jogar com a gente, né? E esse rapaz, ele jogava de uma forma muito estranha. Ele não se aliava com ninguém, ele não fazia amizade com ninguém. Sempre que ele podia, ele estava atacando, batendo nos inimigos dele. E aí eu nunca gostei desse estilo de narração, então eu chamei o garoto para conversar. E conversando com o garoto, eu acabei descobrindo o quê? Que o narrador que narrava para ele antes, narrava dessa maneira. Na mesa lá, sabe, todo mundo era alvo, ninguém estava seguro. Então ele incentivava, né? E olha que ele nem narrava Vampira Má, narrava 3DT, se eu não estou enganado. Ele incentivava os jogadores a ferrarem um com o outro, tá? Atacarem um outro, a quererem ser melhor um que o outro. Depois ele vinha com o NPC dele, depois que os PCs se matavam, né? Ele vinha com o super NPC dele e ferrava aquele que tinha vencido, né? Mostrava que ele é que era o bichão e que nenhum deles lá. Então ele fazia isso constantemente. Ele fazia isso o tempo todo, de tal forma que o garoto achava que essa era a maneira certa de jogar RPG. Que ele tinha que jogar assustado, preocupado com o que a mesa ia fazer com ele. Que ele achava natural o narrador vir humilhar ele, tá entendendo? Porque ele tinha sido ensinado daquela maneira, né? E o garoto, gente finíssima, era um sobrevivente, tá entendendo? Não enfraqueceu diante dessa situação terrível, continuou jogando, continuou tentando, né? E quando ele chegou na nossa mesa, que ele viu que na nossa mesa era diferente, né? Que na nossa mesa os jogadores se respeitavam. Até podia acontecer de dois jogadores ter o mesmo objetivo, serem rivais. Mas ainda quando eram rivais, havia um respeito, né, entre os jogadores. Os NPCs eram rivais, os jogadores eram amigos. Então a gente sempre deixou isso na nossa mesa muito claro. Eu sempre fiz questão de deixar isso, que o problema era entre os personagens, não era entre os PCs, né? A gente sempre procurou. E ele viu esse ambiente legal, viu que o narrador não abusava, né,
da sua autoridade como narrador para estar humilhando os outros, ele joga com a gente até hoje, tá entendendo? Mudou muito a forma dele de jogar. Hoje em dia ele já faz parcerias, hoje em dia ele já ajuda os colegas. Então, por quê? Porque ele conheceu um estilo diferente. Já imaginou você jogando numa mesa assim? Você lá fazendo de tudo para interpretar, para dar vida, alma para a história do cara. Aí o cara chega com o NPC dele fodástico só para te humilhar. Tudo que tu vai fazer nunca dá certo porque o NPC dele sempre é melhor do que você, o NPC dele sempre é mais fodão do que você. Você é pior do que um mero espectador. Você é o saco de pancada dos NPCs do narrador, né? Então, quer dizer, é muito chato. Então, é chato quando é para ensinar uma lição. É chato, mais ainda, quando é exibicionismo gratuito, tá? Ninguém é obrigado. As pessoas podem até jogar com você por um tempo, mas acredite, elas vão parar um dia e vão, com certeza, falar mal de você, se já não falam, mesmo jogando, se já não falam, né? Que você abusa, que você exagera. Bom, eu sei que tem alguns narradores que não ligam, por isso que eu tô dizendo, que eles se divertem dessa maneira, que eles acham divertido humilhar os jogadores. Eu acho, sinceramente, a minha opinião, mais uma vez, que essa pessoa devia procurar ajuda, né, profissional, porque uma pessoa que se diverte humilhando os outros, uma pessoa que se diverte, né, fazendo as pessoas de capacho, ela tem sérios problemas psicológicos, né? Tem algum problema na vida dela que ela precisa solucionar, porque vai que isso sai do RPG e isso começa a ir para o trabalho, isso começa a ir para a família, né? Pode ocasionar situações bem desagradáveis, né? Mas, mais uma vez, como eu disse, o RPG ele é um jogo que ele varia muito de pessoa para pessoa, mas eu acho assim que em jogo nenhum ninguém gosta de ser humilhado, né? Eu acho assim, quando você joga um jogo que você não consegue vencer, o que é que você faz? Você desiste, você cai fora, você vai jogar outro jogo, tá? Porque você se sente humilhado, pô, não consigo vencer esse jogo, droga de jogo chato, né? E você cai fora. Então, eu acho assim que esses erros que eu falei aqui hoje, eles são erros potenciais, podem fritar com a sua mesa de RPG, podem acabar com a sua reputação de narrador e você deveria levar eles um pouquinho mais a sério. É isso aí que eu tinha para falar para vocês hoje. Se discorda de mim, põe aqui o que discorda e o argumento. Eu prometo que vou responder, tá? Cada um dos comentários que vocês fizerem. Quem já tá aqui no canal mais tempo sabe que eu respondo mesmo, né? Não, né? Sempre eu respondo, procuro responder de forma educada, cordial. E até hoje o meu público muito bacana, eu também tem sido muito legal comigo. Os comentários sempre têm sido cordiais, a gente tem uma troca legal aqui de quem quer realmente aprender. Vamos conservar isso, gente, que é muito importante, né? Criticar é importante, mas você tem que criticar da forma correta, você tem que criticar com a linguagem correta. Não é porque eu tenho a razão ou porque eu acho que eu tenho a razão que eu tenho o direito de ser grosseira, desagradável com ninguém, mesmo que eu esteja certa, né? Eu não sou obrigada a apresentar as minhas certezas de forma, né, grosseira, desagradável. Eu posso continuar com a razão. Aliás, eu vou continuar com a razão exatamente se eu fizer o contrário, se eu mostrar os meus argumentos de forma educada e de forma gentil. Então é isso aí. Obrigada por ficar aqui comigo, tá? Não se esqueçam de olhar aí na descrição nosso novo canal, Narrando Fantasia, que é um canal voltado só para contos, histórias, de aventura, né, inspiradas em mundos de RPG. Vão lá dar uma olhadinha. Se gostar, se inscrevam, dê uma força pra gente continuar criando os contos, que é um trabalho realmente assim difícil, gente, mas a gente faz pouco de coração, porque a gente gosta, não ganhamos nada com isso, é tudo gratuito, é tudo feito de muita boa vontade. E também, né, dá uma olhadinha na aba comunidade, eu deixei lá uma pesquisa pra gente saber qual vai ser o próximo sistema de RPG que eu vou destrinchar aqui no canal junto com vocês. Então vota lá para poder a gente fazer aquele que for do agrado da maioria do pessoal. Obrigada aí. Se é a sua primeira vez aqui, se inscreve, ativa o sininho para receber a continuação dessa playlist. Ainda tem erros que eu quero discutir com vocês. Se tiver algum erro que eu não falei, mas que você gostaria que eu falasse, coloca aí também, que eu vou voltar e falar mais sobre os erros que o mestre nunca pode cometer na mesa de RPG. Eu volto, hein?
Fica com Deus e até o nosso próximo encontro.